A poeira vermelha subia em nuvens espessas pela estrada de terra batida que cortava a fazenda Três Corações, a propriedade mais rica e cobiçada de toda a região do Vale do São Francisco. O calor era infernal naquela tarde de dezembro, o tipo de calor que faz o couro rachar e os animais procurarem sombra desesperadamente. Mas dentro do casarão de pedra e madeira de lei, construído há 3 gerações pela família Montenegro, o clima era ainda mais sufocante. Não por causa da temperatura, mas pela tensão que cortava o ar como uma faca afiada. Coronel Augusto Montenegro estava sentado na cadeira de couro do falecido pai, no escritório que cheirava a fumo de corda e cachaça envelhecida. Aos 42 anos, ele era um homem imponente, de ombros largos forjados no trabalho duro de domar cavalos bravos e abrir terras virgens. Seu rosto curtido pelo sol do sertão tinha rugas profundas ao redor dos olhos cinzentos, olhos que já viram demais, sofreram demais. Viúvo há 4 anos, desde que a febre amarela levou sua esposa Mariana em apenas 3 dias de agonia, deixando-o sozinho com um filho de apenas 5 anos na época. Agora, Pedro tinha 9 anos, e era a razão pela qual Augusto estava ali, com as mãos trêmulas, segurando uma xícara de café preto que já esfriara há muito tempo. Do lado de fora da porta fechada, ele podia ouvir as vozes. 3 vozes femininas, 3 candidatas. 3 mulheres da alta sociedade que haviam sido convidadas, uma de cada vez ao longo dos últimos meses, para conhecer a fazenda. Mas todas sabiam a verdade. Estavam sendo avaliadas para se tornar a nova senhora da casa, a nova mãe do menino, a nova esposa do homem mais rico da região. A primeira era Dona Eulália Vasconcelos, viúva de um juiz corrupto que morreu deixando uma fortuna questionável. Tinha 40 anos, era bonita de uma forma calculada, sempre vestida com o melhor que o dinheiro podia comprar. Seus olhos eram duros como pedras, e seu sorriso nunca chegava até eles. Ela chegara 3 meses atrás, trazendo presentes caros para Pedro. Um cavalo de raça importado, roupas finas da capital, brinquedos de lata pintada que o menino nunca pediu. Ela falava com Pedro como se falasse com um empregado, usando aquele tom falso, alto demais, como se a criança fosse surda ou burra. A segunda era Celeste Drummond, filha de um coronel da região vizinha. 28 anos, solteira por escolha, segundo dizia. Mas as más línguas sussurravam que nenhum homem aguentava sua língua afiada por mais de um jantar. Era educada, sabia francês, tocava harpa, bordava como ninguém. Perfeita no papel. Mas com Pedro ela era distante, fria. Evitava tocar no menino como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Torcia o nariz quando ele chegava sujo da brincadeira no curral. Reclamava do barulho que ele fazia correndo pelos corredores. E então havia Rosa. Rosa Maria das Dores, 24 anos. Filha de um pequeno comerciante falido da vila, sem dote, sem terras, sem nome importante. Mas tinha algo que as outras não tinham: olhos gentis, mãos calejadas de tanto trabalho, e um sorriso genuíno que iluminava o rosto simples mais bonito. Ela aparecera na fazenda há 2 meses, não como candidata, mas como professora contratada para alfabetizar os filhos dos colonos. Augusto a viu pela primeira vez ensinando as crianças debaixo de uma árvore, com paciência infinita, rindo junto com eles, sujando o vestido simples de chita na terra sem se importar. Ele se apaixonou naquele exato momento, como um raio, como uma doença súbita. Aos 42 anos, depois de jurar que nunca mais amaria depois de perder Mariana, ele sentiu o coração bater diferente. Mas havia um problema. Um problema que todos da alta sociedade já haviam apontado com crueldade. Rosa não era adequada. Não tinha posição social. Não tinha dinheiro. Não tinha as qualificações para ser senhora da fazenda Três Corações. Augusto, você enlouqueceu? Gritara Dona Matilde, sua cunhada, quando ele mencionou Rosa pela primeira vez.
Uma professora de crianças pobres? Uma moça sem família de respeito? O que as pessoas vão dizer? O que os outros fazendeiros vão pensar? Você vai se tornar motivo de piada em toda a região. Mas Augusto não se importava com o que as pessoas diriam. Ele aprendera, da forma mais dolorosa possível quando perdeu Mariana, que a vida é curta demais para desperdiçar com aparências e opiniões alheias. Porém, havia uma pessoa cuja opinião importava mais que todas as outras juntas. Uma pessoa que tinha o poder de veto absoluto sobre qualquer decisão que ele tomasse sobre o futuro da família. Pedro, seu filho, o menino de 9 anos que ainda chorava escondido à noite chamando pela mãe morta. O menino que se tornara calado, desconfiado, arredio depois da perda. O menino que era a razão de Augusto levantar da cama todas as manhãs quando a dor da solidão era quase insuportável. Augusto tomara uma decisão radical, uma decisão que chocara até mesmo seus amigos mais próximos. Ele chamara as 3 mulheres para um encontro final. Mas não era ele quem iria escolher. Era Pedro. O menino de 9 anos teria a palavra final. E essa decisão seria anunciada hoje, nesta tarde sufocante de dezembro, diante de todos. A porta do escritório se abriu. Zé Benedito, o capataz mais antigo da fazenda, um homem negro de 60 anos que conhecia Augusto desde criança, entrou com o chapéu de couro na mão. Patrão, tá tudo pronto. As 3 moças estão na sala grande. O povo da redondeza tá chegando. Até o padre veio. Parece que a notícia se espalhou e todo mundo quer ver o veredito do menino. Augusto suspirou fundo. Claro que a notícia se espalhara. Nada ficava em segredo no sertão. E agora metade da região estava lá fora, esperando como abutres, ansiosos para ver o espetáculo. Alguns torciam para que ele escolhesse Eulália ou Celeste, mulheres adequadas. Outros já faziam apostas sobre qual delas o menino rejeitaria primeiro. E havia os que riam abertamente da possibilidade de Rosa, a professora pobre, ser aceita. E Pedro, onde ele está? Perguntou Augusto, levantando-se da cadeira. Tá lá fora, sentado debaixo da mangueira velha, onde a mãe dele costumava sentar para bordar. Tá quieto, muito quieto. Não falou nada desde que acordou. Augusto sentiu o peito apertar. Ele sabia que estava colocando um peso enorme nos ombros pequenos do filho. Que criança de 9 anos deveria ter que decidir quem seria a nova mãe? Que tipo de pai fazia isso? Mas, ao mesmo tempo, Augusto sabia que era a única forma justa. Porque quem mais sofreria ou se beneficiaria com essa escolha seria Pedro. Não ele. Não a sociedade. Não os vizinhos fofoqueiros. Pedro. 3 semanas atrás, Augusto sentara com o filho no mesmo lugar, debaixo da mangueira, e explicara tudo com honestidade brutal. Pedro, meu filho, eu sei que você ainda sente falta da sua mãe. Eu também sinto todos os dias. Mas a vida continua, e nós 2 estamos sozinhos demais nessa casa grande. Eu preciso de uma companheira, e você precisa de alguém que cuide de você, que te ajude a crescer. Mas eu só vou me casar se você aceitar a pessoa. Se você não gostar dela, não vai ter casamento. Sua palavra é final. Você entende? O menino tinha apenas assentido em silêncio, com aqueles olhos castanhos profundos demais para a idade, olhos que já tinham visto a mãe morrer e entendiam mais sobre perda do que qualquer criança deveria. E agora, depois de 3 semanas observando as 3 mulheres em silêncio, indo e vindo pela casa, interagindo ou não com elas, Pedro daria seu veredito, publicamente, na frente de todos. Augusto caminhou até a sala principal. O ambiente estava lotado. As 3 mulheres estavam sentadas em cadeiras separadas, como se fossem réus aguardando a sentença. Eulália usava um vestido de seda verde esmeralda, com um colar de pérolas que devia custar uma safra inteira de algodão. Seu rosto estava impassível, mas os dedos tamborilavam nervosos no leque de marfim. Celeste estava impecável em azul marinho, com a postura ereta de quem frequentou as melhores escolas da capital, mas seus olhos traíam a ansiedade.
E Rosa, sentada no canto, usava um vestido simples de algodão branco, sem joias, sem maquiagem, com as mãos nervosas entrelaçadas no colo. Ela parecia uma ovelha no meio de lobas. Ao redor, pelo menos 50 pessoas se aglomeravam. Fazendeiros vizinhos, comerciantes da vila, curiosos, o padre com sua batina preta já suada. Dona Matilde, a cunhada de Augusto, com um sorriso presunçoso, claramente esperando que Pedro rejeitasse Rosa e escolhesse uma das candidatas apropriadas. Tá. Já imaginou ter que decidir o futuro da sua família aos 9 anos de idade? Se você acredita que às vezes as crianças enxergam a verdade que os adultos ignoram, deixe seu like agora. Augusto bateu palmas uma vez, forte. O murmúrio de conversas morreu instantaneamente. Está na hora, ele disse, com a voz firme, mas o coração disparado. Zé, traga meu filho! O capataz saiu e voltou segundos depois com Pedro. O menino entrou na sala segurando a mão do velho Zé como se fosse uma âncora em meio a uma tempestade. Ele era pequeno para a idade, magro, com cabelos castanhos despenteados e olhos enormes que pareciam engolir o rosto. Usava calças remendadas e uma camisa branca simples. Seus pés descalços deixaram marcas de terra no chão de tábua recém-lavado. Ele olhou para as 3 mulheres, e elas olharam para ele. Eulália sorriu, um sorriso estudado, e acenou com os dedos cheios de anéis. Celeste apenas assentiu com a cabeça, formal, distante. E Rosa? Rosa se levantou da cadeira, foi até o menino e se ajoelhou no chão para ficar na mesma altura que ele, sujando o vestido branco de joelhos. Oi, Pedro, ela disse baixinho com a voz doce. Sei que você está nervoso. Eu também estou. Mas vamos ficar bem, não importa o que aconteça. Pedro não respondeu. Ele apenas olhou fundo nos olhos dela por longos segundos. E então se virou para o pai. Pai, disse ele com a voz fina de criança, mas firme. Posso falar com cada uma delas sozinho? Só por 1 minuto? A sala explodiu em murmúrios de surpresa. Augusto não esperava por isso, mas acenou com a cabeça. Pode, meu filho. O que você precisar? Pedro primeiro caminhou até Dona Eulália. A mulher se aprumou na cadeira, ajeitou os cabelos loiros presos em um coque elaborado e sorriu largo, mostrando dentes brancos perfeitos. Pedro parou diante dela, pequenininho, com as mãos para trás. Dona Eulália, disse ele com uma seriedade impressionante para uma criança. Se a senhora casar com meu pai, a senhora vai morar aqui, né? Claro, querido, ela respondeu com voz açucarada demais. E vamos ter uma vida maravilhosa. Você vai estudar nas melhores escolas da capital, vai ter roupas lindas, brinquedos importados. E a senhora vai deixar eu brincar na terra? Correr descalço? Pescar no rio com o Zé Benedito? Eulália hesitou. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Bem, essas são coisas de crianças pobres, querido. Um menino filho de fazendeiro rico não deveria se sujar assim. Você precisa aprender a se comportar como gente de bem. Minha mãe deixava, disse Pedro, e sua voz ficou mais baixa. Ela até ia pescar comigo às vezes. Sua mãe está morta, respondeu Eulália, e a crueldade nas palavras foi como um tapa. Várias pessoas na sala prenderam a respiração. E mortos não voltam, querido. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Comigo você vai aprender a ser um homem de verdade, não um caipira sujo. Pedro apenas assentiu e se afastou. Não havia lágrimas em seus olhos, mas quem conhecia o menino podia ver a dor. Augusto cerrou os punhos, respirando fundo para não explodir e expulsar aquela mulher naquele exato momento. Mas ele prometera. Pedro tinha que escolher. O menino caminhou até Celeste Drummond. Ela olhou para ele com uma expressão de tédio mal disfarçado, como se aquilo tudo fosse uma perda de tempo. Senhora Celeste, disse Pedro, se a senhora casar com meu pai, a senhora vai gostar de mim? A pergunta era tão direta, tão crua, tão desesperada, que até os mais insensíveis na sala sentiram um aperto no peito.
Celeste piscou, claramente desconfortável. Gostar? Bem, eu vou tolerar você, claro. Vou garantir que você seja educado corretamente, que tenha boas maneiras, que não seja um embaraço para a família. Mas gostar é uma palavra forte, criança. Eu não sou sua mãe. Nunca serei. Sou apenas a mulher que vai administrar esta casa e cuidar para que tudo funcione adequadamente. Então a senhora não quer ser minha mãe? Não, respondeu Celeste com franqueza brutal. Eu quero ser a esposa do seu pai e a senhora desta fazenda. Você é parte do pacote. Nada mais. Pedro engoliu seco. Assentiu novamente e se afastou. A sala estava em silêncio sepulcral. Dona Matilde, no canto, tinha o rosto vermelho de raiva. Ela esperava que Pedro escolhesse uma daquelas duas, mas as duas estavam se destruindo sozinhas, com suas próprias palavras cruéis. E então Pedro caminhou até Rosa. A moça ainda estava de joelhos no chão, esperando. Quando Pedro se aproximou, ela abriu os braços. Quer um abraço? Perguntou suavemente. E pela primeira vez naquela tarde sufocante, o menino relaxou. Ele foi até ela e deixou ser abraçado. Rosa não apertou demais, não foi invasiva. Apenas segurou o menino com delicadeza, como se segura algo muito precioso e frágil. Dona Rosa, disse Pedro com a voz abafada contra o ombro dela. A senhora vai embora se meu pai não casar com a senhora? Rosa se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Eu vou continuar dando aulas para as crianças aqui perto, Pedro. Não vou sumir. Você vai continuar me vendo, pode ter certeza. Mas não vai ser igual. Não, Rosa admitiu com honestidade dolorosa. Não vai ser igual. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Que o amor de verdade não precisa de papéis ou cerimônias. Eu já gosto de você, Pedro. Desde o primeiro dia que te vi ajudando os meninos menores a escrever o nome. Casar com seu pai ou não, isso não vai mudar o que eu sinto. Pedro olhou para ela por longos segundos. A senhora deixaria eu chamar a senhora de mãe? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Lágrimas instantâneas brotaram em seus olhos castanhos. Se você quiser, seria a maior honra da minha vida. E a senhora ia gostar de mim, de verdade, mesmo eu sendo chato às vezes, mesmo eu acordando de noite chorando por causa de pesadelos? Rosa pegou o rosto pequeno do menino com ambas as mãos. Pedro, olha para mim. Eu ia amar você com cada pedaço do meu coração. Você não é chato. Você é uma criança que perdeu a mãe cedo demais e está tentando sobreviver à dor. Eu sei o que é isso. Eu perdi minha mãe quando tinha sua idade. Eu sei como dói. Eu sei como a noite parece não ter fim. E eu prometo de verdade, que se você me aceitar como sua nova mãe, eu vou estar lá toda a santa noite que você precisar. Vou segurar sua mão. Vou cantar até você dormir. Vou fazer tudo o que uma mãe de verdade faria. Pedro estava tremendo. As lágrimas que ele segurou a tarde inteira finalmente escorreram. Eu quero você, Dona Rosa. Só você. As outras são ruins, são frias. Mas você é quentinha. Você cheira a canela, igual minha mãe cheirava. Você sorri com os olhos, não só com a boca. A sala explodiu, não em aplausos, em choque, em escândalo. Dona Matilde se levantou da cadeira gritando: Isso é um absurdo, uma vergonha. Você vai deixar seu filho escolher essa pobretona no lugar de mulheres de respeito? Eulália estava lívida, vermelha de humilhação. Ela se levantou com tanta força que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Eu não vou ficar aqui sendo humilhada por um pirralho mal-educado, gritou pegando a bolsa cara. Augusto Montenegro, você vai se arrepender de ter me feito vir até essa fazenda miserável. Celeste também se levantou, mas com mais compostura. Você cometeu um erro, Montenegro, um erro que vai custar caro socialmente. E saiu pela porta com passos firmes. Quando uma criança de 9 anos tem mais sabedoria que adultos cheios de interesse, você percebe que a inocência enxerga o que a ganância esconde.
Se você escolheria o coração ao invés do status, comente: eu escolheria o amor. Augusto não ouviu as ameaças. Não viu as mulheres saindo. Ele só tinha olhos para o filho e para Rosa, ainda abraçados no meio da sala. Ele caminhou até eles, se ajoelhou também e envolveu os dois em seus braços enormes. Meu filho escolheu, disse Augusto, alto o suficiente para todos ouvirem, com a voz embargada de emoção. E eu respeito a escolha dele. Rosa Maria das Dores, você aceita se casar comigo? Não pela fazenda, não pelo dinheiro, mas para formar uma família de verdade com um homem que te ama e um menino que precisa de você? Rosa chorava tanto que mal conseguia falar. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Mas Dona Matilde não estava disposta a aceitar a derrota. Ela avançou até o meio da sala, apontando o dedo acusador para Rosa. Ela é uma interesseira! Não vem? Ela manipulou o menino, deu presentes, fez promessas, tudo para conseguir pôr as mãos na fortuna dos Montenegro. Zé Benedito, que estava calado no canto, deu um passo à frente. Com o perdão da palavra, Dona Matilde, mas a senhora está mentindo. Eu vi tudo o que aconteceu nas últimas semanas. A Rosa nunca deu nada para o menino além de atenção. Ela brincava com ele sem esperar nada. Ensinava ele a ler sem cobrar. E quando o menino estava triste, era ela que sentava do lado e ficava em silêncio, só fazendo companhia. As outras duas? Só apareciam quando o patrão estava por perto. Outros empregados da fazenda começaram a concordar, assentindo. A maré estava virando. Os que antes achavam um absurdo, agora começavam a ver a verdade. Pedro não fora manipulado. Pelo contrário, ele enxergara o que os adultos, cegos pela ganância e pelo preconceito, se recusavam a ver. Rosa tinha um coração puro, mas o pior ainda estava por vir. Do fundo da sala, uma voz masculina se ergueu. Era Tenório Sampaio, um fazendeiro vizinho conhecido pela crueldade com empregados e pela inveja que sentia de Augusto. Ele estava bebendo cachaça direto da garrafa e tinha os olhos vermelhos de raiva. Todo mundo aqui está sendo tolo, ele gritou, cambaleando um pouco. Vocês acham que isso é sobre amor? Sobre família? É sobre fraqueza. Augusto Montenegro, o grande fazendeiro, se rendendo aos caprichos de um pirralho e aos encantos baratos de uma professorinha sem eira nem beira. Você está se tornando motivo de piada, Augusto. Augusto se levantou lentamente, deixando Pedro com Rosa. Seus olhos cinzentos fixaram em Tenório com uma intensidade perigosa. Cuidado com suas palavras, Tenório. Ou o quê? Desafiou Tenório, jogando a garrafa vazia no chão, estilhaçando-a. Você vai me expulsar? Você e que exército? Metade dos homens aqui pensa igual a mim. Você está desonrando sua família, a memória da sua falecida esposa, tudo por causa de uma vagabunda que provavelmente já passou pela cama de metade dos homens da vila. O silêncio que caiu foi mortal. Augusto deu um passo à frente, os punhos cerrados. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma voz fina mas firme cortou o ar. Você tá mentindo! Era Pedro. O menino tinha se soltado de Rosa e estava de pé, pequenininho, mas com uma coragem que ninguém esperava. O que você disse, pirralho? Rosnou Tenório. Eu disse que você tá mentindo. A dona Rosa não é vagabunda. Ela é a mulher mais boa que eu conheci depois da minha mãe. E sabe como eu sei? Porque eu testei ela. A sala inteira prendeu a respiração. Até Augusto olhou para o filho com surpresa. O que você quer dizer com testou ela? Perguntou Augusto, se ajoelhando na frente do filho. Pedro olhou para Rosa, que estava pálida, sem entender. E então o menino começou a falar, com a voz trêmula, mas determinada. Pai, o senhor disse que eu podia escolher. Mas o senhor não sabia que eu já estava testando elas faz 3 semanas. Todas as 3. Ele respirou fundo. Eu fingi que estava doente uma noite. Disse pro Zé chamar as 3. A dona Eulália mandou um criado trazer um chá e nem veio ver se eu estava bem. Disse que febre de criança era coisa comum. A dona Celeste veio,
mas ficou na porta do quarto com um lenço no nariz, com nojo. Perguntou se era contagioso. E a dona Rosa? Pedro olhou para a Rosa com olhos brilhantes. A dona Rosa largou o jantar dela, veio correndo descalça, entrou no meu quarto, botou a mão na minha testa para ver se estava quente, me deu água, ficou comigo a noite inteira contando histórias até eu dormir. Ela nem sabia que era teste, ela só agiu como uma mãe agiria. Várias mulheres na sala tinham lágrimas nos olhos agora. E teve outro teste, continuou Pedro. Eu pedi para as 3 me ajudarem a plantar uma árvore no túmulo da minha mãe. Disse que queria plantar uma jabuticabeira, que era a preferida dela. A dona Eulália disse que mexer com terra era trabalho de escravo, não dela. A dona Celeste disse que tinha compromisso na cidade e não podia sujar o vestido. E a dona Rosa... A voz do menino falhou. Ele estava chorando agora. A dona Rosa disse que seria uma honra. Ela cavou o buraco com as próprias mãos, sujou o vestido todo de terra, plantou a árvore comigo. E quando terminamos, ela sentou do lado do túmulo e falou com minha mãe. Falou em voz alta como se ela tivesse viva. Disse: Dona Mariana, eu prometo cuidar do seu menino como se fosse meu. Prometo honrar sua memória. Prometo que ele nunca vai esquecer a senhora. E ela estava chorando. Chorando de verdade, pai. Não era fingimento. Augusto estava destruído. Ele não sabia de nada disso. Ele puxou o filho para um abraço apertado, tremendo de emoção. Rosa estava de joelhos no chão, soluçando, com as mãos cobrindo o rosto. Ela não sabia que tinha sido testada. Ela apenas agira com o coração. Ainda tem mais, disse Pedro, se afastando do pai e encarando Tenório com uma coragem impressionante. Eu vi o senhor tentando beijar a dona Eulália atrás do celeiro semana passada. Vi ela dando risada e deixando. E vi a dona Celeste recebendo cartas de um homem casado da capital. Então quem são as vagabundas aqui? A sala explodiu em murmúrios chocados. Tenório ficou roxo de raiva. Você vai morrer, pirralho! Ele gritou, avançando na direção da criança com os punhos erguidos. Mas ele não chegou nem perto. Augusto se colocou na frente do filho e, com um soco certeiro, derrubou Tenório no chão. O homem caiu como um saco de batatas inconsciente. Alguém mais quer questionar a escolha do meu filho? Rugiu Augusto, varrendo a sala com um olhar mortal. Ninguém se mexeu. O padre, até então calado, deu um passo à frente com um sorriso no rosto enrugado. Eu acho, disse ele com voz calma, que acabamos de testemunhar algo raro, a sabedoria de uma criança guiada por Deus. Pedro Montenegro enxergou o que nós, adultos cegos pelos costumes e preconceitos, não conseguimos ver. Rosa não é inadequada, ela é exatamente o que esta família precisa. E se me permitem, eu gostaria de realizar o casamento agora mesmo. Dona Matilde fez uma última tentativa desesperada. Augusto, pense! Ela não tem dote, não tem terras. O que os outros fazendeiros vão dizer? Augusto se virou para a cunhada com um olhar gélido. Matilde, desde que você chegou nesta casa depois que sua irmã morreu, tudo que você fez foi tentar controlar minha vida, criticar minhas escolhas, envenenar meu filho contra mim. Hoje isso acaba. Você tem até amanhã de manhã para arrumar suas coisas e sair da minha propriedade. Você não pode me expulsar. Posso e estou fazendo. Esta é minha casa. E agora vai ser a casa da minha nova família. Uma família construída em amor, não em interesse. Matilde saiu bufando, arrastando Tenório desacordado com a ajuda de 2 homens constrangidos. Augusto se virou para Rosa, que ainda estava de joelhos, em choque com tudo que acontecera. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou a mão calejada dela entre as suas. Rosa Maria das Dores, você entrou na minha vida como uma professora, mas meu filho me mostrou que você é muito mais. Você é a resposta das minhas orações, a luz no fim de 4 anos de escuridão. Eu te amo. E eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz e honrando o amor puro que você tem pelo meu filho. Casa comigo. Agora.
Aqui, na frente de todos. Rosa olhou para Pedro, que estava sorrindo pela primeira vez em anos. Olhou para Augusto com lágrimas escorrendo e disse a palavra mais importante da sua vida. Sim, o casamento aconteceu ali mesmo, naquela tarde caótica e emocionante. O padre improvisou a cerimônia na sala ainda bagunçada pela confusão. Não havia decoração elaborada, nem flores importadas, nem músicos contratados. Mas havia algo muito mais valioso. Verdade. Rosa usava o mesmo vestido simples de algodão branco, agora sujo de terra dos joelhos. Augusto estava com as roupas de trabalho, ainda suadas do dia na fazenda. Pedro ficou entre os dois, segurando a mão de cada um, como uma ponte viva unindo dois corações solitários. Quando o padre pronunciou os marido e mulher, a sala que minutos atrás estava dividida em escândalo, agora aplaudia. Nem todos, é verdade. Alguns saíram resmungando, incapazes de aceitar que a ordem natural tinha sido quebrada. Mas os que ficaram, especialmente os empregados da fazenda, os colonos, as crianças que Rosa ensinava, aplaudiram com fervor genuíno. Zé Benedito, o capataz velho, chorava abertamente, sem vergonha. Louvado seja Deus, ele murmurou. Essa casa finalmente vai ter alegria de novo. Naquela noite houve uma festa improvisada. Não com comidas finas, mas com o que a fazenda tinha. Carne assada, milho cozido, doce de leite. A cachaça circulou, as violas apareceram e pela primeira vez em 4 anos, o casarão dos Montenegro teve música e riso. Pedro não saiu do lado de Rosa a noite inteira. Ele a apresentava para todo mundo com orgulho. Essa é minha nova mãe. E toda vez que dizia isso, Rosa chorava um pouco mais. Quando a noite já estava alta e os convidados começaram a ir embora, Augusto encontrou um momento a sós com o filho. Eles estavam na varanda, olhando as estrelas que cobriam o céu do sertão como diamantes espalhados em veludo negro. Pedro, disse Augusto, puxando o menino para sentar no colo. Hoje você me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. O quê, pai? Que a sabedoria não tem idade, que o coração de uma criança, quando é puro, enxerga verdades que adultos ignoram de propósito. Você testou aquelas mulheres de um jeito que eu nunca teria pensado. E você escolheu certo. Pedro encostou a cabeça no peito do pai. Pai, eu não escolhi a Dona Rosa porque ela é rica ou bonita ou importante. Escolhi ela porque quando eu olho nos olhos dela, eu vejo a minha mãe sorrindo. Não que ela seja igual, mas eu sinto que minha mãe ia gostar dela, ia a aprovar. Augusto sentiu as lágrimas descerem sem controle. Sua mãe não ia só aprovar meu filho, ela ia amar a Rosa, porque sua mãe sempre valorizou bondade acima de tudo, e Rosa tem bondade de sobra. Do outro lado da varanda, Rosa apareceu trazendo uma manta. Está frio, ela disse suavemente. Pedro, você não devia estar dormindo? Só mais um pouquinho, mãe Rosa. A forma como ele disse, mãe Rosa, fez o coração dela derreter completamente. Ela envolveu os dois com a manta e sentou ao lado deles. Ali, naquele momento simples, sob as estrelas do sertão, uma nova família nasceu de verdade. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças. Dona Matilde deixou a fazenda com escândalo, espalhando mentiras por toda a região. Mas, estranhamente, as mentiras não pegaram, porque a verdade era mais forte. Todos que visitavam a fazenda Três Corações viam com os próprios olhos a transformação. Pedro, que antes era uma criança calada, triste, quase fantasmagórica, agora corria pela casa rindo. Ele voltou a brincar, a pescar, a ser criança, e Rosa estava sempre lá, não como uma substituta forçada da mãe morta, mas como uma adição à família. Ela tinha sabedoria para nunca tentar apagar a memória de Mariana. Pelo contrário, 1 mês após o casamento, Rosa fez algo que surpreendeu até Augusto. Ela criou um pequeno altar na sala, com um retrato de Mariana, flores frescas trocadas semanalmente e uma vela sempre acesa.
Mariana é parte desta família, Rosa explicou quando Augusto perguntou emocionado. Ela te deu um filho maravilhoso. Ela merece ser lembrada e honrada sempre. E toda noite, antes de dormir, Rosa levava Pedro até o altar. Juntos eles conversavam com a foto de Mariana. Pedro contava sobre o dia, sobre as coisas boas que aconteceram. E Rosa sempre terminava dizendo: Obrigada por ter criado um menino tão especial. Prometo cuidar dele com todo o meu amor. A jabuticabeira que Pedro e Rosa plantaram no túmulo de Mariana cresceu forte e saudável. E quando deu os primeiros frutos, 3 anos depois, Pedro colheu um punhado e levou para Rosa. Minha mãe ia querer que você provasse, ele disse, com aquele sorriso que agora iluminava o rosto constantemente. Augusto via tudo isso e se maravilhava. Ele pensara, no início, que estava fazendo um favor a Rosa ao se casar com ela, elevando-a de posição social. Mas com o tempo percebeu a verdade. Era ele quem tinha sido salvo. Rosa não trouxe dinheiro ou status. Ela trouxe algo infinitamente mais valioso. Amor genuíno, calor humano, uma casa que finalmente voltou a ser um lar. E Pedro? Pedro cresceu forte, sábio além dos anos, e sempre contava a história de como, aos 9 anos, teve que escolher entre aparências e verdade. E como escolher a verdade mudou tudo. Anos mais tarde, quando Pedro já era um jovem de 20 anos, prestes a assumir a fazenda, um viajante passou pela região e ouviu a história legendária do menino que escolheu a mãe. Intrigado, ele foi até a fazenda Três Corações para conhecer a família famosa. Encontrou Augusto, agora grisalho, mas forte. Rosa, com alguns fios brancos nos cabelos castanhos, mas com o mesmo sorriso gentil. E Pedro, um jovem alto, de olhos inteligentes, que recebia o viajante com hospitalidade calorosa. É verdade que você escolheu sua madrasta quando tinha 9 anos? Perguntou o viajante. Pedro sorriu. Não escolhi uma madrasta. Escolhi uma mãe. A diferença é enorme. E como você sabia tão novo quem escolher? Pedro olhou para Rosa, que estava do outro lado da varanda regando as plantas. Meu pai me deu um presente raro, o poder de escolha, e eu aprendi cedo que a escolha certa nunca é a mais fácil ou a mais óbvia. É aquela que o coração reconhece como verdadeira. Quando você é criança e ainda não foi corrompido pela ganância do mundo, você enxerga as pessoas como elas realmente são. E eu vi que aquelas 2 mulheres ricas olhavam para mim como um obstáculo. Mas Rosa me olhava como um presente. Você nunca se arrependeu? Nunca. Nem por um segundo. Ela me deu algo que dinheiro nenhum compraria. Ela me ensinou que é possível amar de novo depois da perda, que honrar o passado não significa ficar preso nele, que família não é só sangue, é escolha diária de estar presente. O viajante foi embora tocado pela história e a espalhou por onde passou. A história da fazenda Três Corações, onde um menino de 9 anos mostrou a adultos cegos que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está no sobrenome ou na conta bancária, mas na capacidade de amar sem interesse. E dizem que até hoje, quando alguém na região está prestes a fazer uma escolha importante entre o que é esperado e o que é certo, os mais velhos aconselham: lembre-se do menino Pedro, escolha com o coração, não com os olhos. A sabedoria vem das bocas dos pequenos. Pedro nos ensinou que às vezes precisamos dar às crianças o poder de nos mostrar o caminho certo. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal e ative o sino. E conte nos comentários. Você já teve que fazer uma escolha difícil entre o que era esperado e o que seu coração dizia? Sua história pode inspirar milhares.